Canelinha FM apresenta Jornal da Manhã. As notícias que são destaques na cidade, no Brasil e no mundo. Informação com credibilidade na mais ouvida da cidade. Participação especial de Carlinho Trindade. Olá, muito bom dia! Começando mais uma edição do seu Jornal da Manhã, hoje, quarta-feira, dia 14 de janeiro de 2026. E nós vamos chegando por aqui com o seu informativo diário, seu Jornal da Manhã, as notícias mais importantes da região, do Brasil e do mundo. O que foi notícia e o que vai ser destaque, você fica sabendo a partir de agora. Hoje teremos participação da secretária de Educação de Canelinha, Fernanda Dias Jacinto, que vai falar, claro, sobre a volta às aulas aqui do município e muito mais informações para você. Mas, claro, antes tem os destaques da nossa edição. Calorão toma conta de Santa Catarina e temperaturas passam dos 33 graus em todas as regiões. O ciclone quebra onda de calor e pode trazer mais de 150 milímetros de chuva ao Brasil. Chuva forte e vento causam estragos em cidades do sul de Santa Catarina. Após forte temporal e deslizamento, a cidade da Serra do Estado decreta situação de emergência. 10 motos são recuperadas após furto em Itajaí, maioria dos suspeitos é adolescente. Foragido por estupro de vulnerável é preso em Tijucas. Mandado cumprido e flagrante de tráfico. Operação apreende quase 1 quilo de maconha. Choque de ordem. Operação realiza prisão e apreensões na Costa Esmeralda. Cerca de 18 pessoas foram salvas por dia em praias e rios de Santa Catarina desde a pré-temporada de verão. Colisão entre carro e motocicleta deixa mulher ferida na 410 em Canelinha. As notícias de Brasília, a Rádio Agência Nacional de Comunicação também tem a Rádio Alesc, os destaques do Legislativo. Essas e outras para você a partir de agora no Jornal da Manhã, que começa, claro, com a previsão do tempo para esta quarta-feira. A EPAGRE Cirém informa as condições do tempo para o litoral catarinense para esta quarta-feira, 14 de janeiro de 2026. Um dia de tempo estável, pelo menos pela parte da manhã. À tarde, o forte calor favorece em todo o litoral catarinense a condição de pancadas de chuvas e trovoadas. Hoje a gente tem o vento de nordeste, norte, noroeste, e no período da tarde ali a gente tem a evolução desse calor, por isso que a gente tem esse indicativo de forte condição de temporais localizados. Umidade, muito calor, normalmente trazem tempestades. Tempestades de verão que sempre são mais propícias no período da tarde para a noite, onde tem mais aquecimento, ou seja, aqueles dias assim, bem quente. E todos os próximos dias também não mudam muito não, todos com pancadas de chuvas, trovadas e risco de temporal localizado. O vento de nordeste, norte, noroeste, no mar a visibilidade é boa e a altura de ondas é baixa. Marcelo Martins, meteorologista da EPAGRE Cirém, com a condição do tempo para o litoral do estado de Santa Catarina.
Bora lá então, meus amigos. Vamos de notícia e informação. Eu tô com a cara meio inchada, rapaz. Dormi um pouquinho demais essa noite aí, mas tá bom. Ontem peguei uma prainha com o pequeno, então chegamos, dormimos cedo. Eu tô com a cara assim no Facebook, que tá um réu, hein? Glória a Deus. Mas vamos que vamos, né? Olha, ainda sobre o tempo, vamos falar sobre o tempo. Afinal, esse calorão aí tem gerado diversos problemas aí, fim de dia, tempestades de fim de dia, em diversos pontos de Santa Catarina. Mas antes aí, vamos falar para você que Santa Catarina, hoje, quarta-feira, vai enfrentar um dia com característica típica de verão. Calor intenso, sensação de abafamento e ocorrência de temporais isolados, principalmente entre tarde e noite. O dia começa quente em grande parte do estado, com temperaturas mínimas acima dos 20 graus e próxima dos 25 no litoral. À tarde, as máximas giram em torno de 30 graus, podendo chegar a 34 e 35 no oeste, litoral e vale do Itajaí. Nessas regiões, há risco baixo a moderado para alagamentos, destelhamentos, quedas de galhos e danos na rede elétrica. Já amanhã, o cenário se repete com ainda mais intensidade. O sol predomina durante a manhã, elevando rapidamente as temperaturas e reforçando a sensação de calor em todas as regiões. As máximas ultrapassam os 30 graus em praticamente todo o estado, alcançando até 36 no oeste e no litoral. A combinação de calor e umidade favorece a formação de temporais generalizados, acompanhados de raios, rajadas de vento, chuva intensa em curto período e possibilidade até de granizo. O risco segue classificado como baixo a moderado para ocorrências meteorológicas. Já na sexta-feira, uma mudança nas condições de tempo com o avanço de uma frente fria que mantém o calor, mas aumenta o potencial para temporais em todas as regiões, especialmente a partir da tarde. As temperaturas ainda sobem acima dos 30 e podem atingir, olha só, 37 no oeste, litoral sul, litoral norte e vale do Itajaí, elevando o risco para ocorrências a um nível moderado. E sábado o tempo também segue instável com chuva desde amanhã e maior chance de temporais à tarde, principalmente na metade leste do estado, onde o risco é moderado a alto. Já o domingo permanece com instabilidade e possibilidade de temporais isolados em todas as regiões, sobretudo no período da tarde. Então, apanhado geral aí de como vai ser o tempo até o próximo domingo para você. O que não vai mudar? O calorão, viu? Até 37 graus na sexta-feira podem ser sentidos aqui na região. Mas acontece que aqui pelo Brasil, na verdade, né, essa onda de calor aí que está atuando sobre o país vai começar a perder força a partir de quinta para sexta, né? A partir da noite de quinta, um novo ciclone deve impulsionar uma frente fria, como a gente falou, em direção ao país, trazendo de volta chuvas intensas e volumosas para diversas regiões. O ciclone vai se deslocar pelo sul da América do Sul e provoca já na quinta-feira aumento da nebulosidade e chuvas fracas sobre o Rio Grande do Sul. Ao longo da manhã de sexta, a atuação do novo ciclone deve intensificar as precipitações no estado gaúcho, com o avanço da chuva para Santa Catarina e Paraná durante a tarde. Até o fim da semana, são esperados acumulados superiores a 100 milímetros na região sul, especialmente no oeste do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e no Paraná. No sudeste, os efeitos do novo ciclone devem favorecer pancadas de chuva em São Paulo e áreas de Minas Gerais, com destaque para o Alto Parnaíba e o sul do estado, e no Rio de Janeiro, incluindo o sul fluminense e a região metropolitana da capital, de acordo com o Meteoreg. Aquela história, né? Muito sol acompanhado de muita chuva, com essa instabilidade dessa frente fria. Então você tome cuidado aí nos finais de tarde, principalmente, porque esses temporais, chuva forte aí, com raios, etc., pode vir sempre aí na parte do meio da tarde em diante, né? Então fique sempre atento. Se não tiver ninguém em casa, peça para alguém ficar de olho. Afinal, esses temporais aí podem causar enormes problemas de estelhamento. A gente já viu esse cenário, ou vê todo ano no verão, né?
E para ilustrar isso que eu falei aí sobre essa questão desses temporais aí, um forte temporal atingiu alguns municípios do sul aqui do estado na tarde de ontem, provocando enxurradas, pontos de alagamento e diversos transtornos à população. Moradores relataram dificuldades no trânsito e acúmulo de água em vias urbanas e áreas residenciais. De acordo com a Defesa Civil, a forte chuva foi causada por uma precipitação intensa e de curta duração associada a uma instabilidade localizada que se formou entre os municípios de Criciúma e Siderópolis. Além da chuva forte, o episódio foi acompanhado por uma linha de vento mais concentrada. Ainda segundo o órgão, houve registros de queda de árvores sobre residências e sobre a rede elétrica, o que agravou os impactos em alguns pontos da cidade. As equipes da Defesa Civil ainda continuam trabalhando no atendimento às ocorrências, levantamento de danos e apoio a famílias afetadas. Rapaz, a situação em Criciúma ontem foi muito feia, viu? Há vídeos nas redes sociais e imagens aí que mostram casas destelhadas, rede elétrica que caiu, teve um estrago muito grande, viu? Tome cuidado aí nesses finais de dia. Ontem na praia também o tempo fechou de um jeito aí que assustou. A Serra Catarinense também foi atingida por fortes temporais aí que causaram enchentes e deslizamentos. Na última segunda, diante do cenário de desastre, a Prefeitura de Rio Rufino decretou inclusive situações de emergência, viu? Com a medida, todos os órgãos municipais estão mobilizados para ações de resposta, assistência à população afetada e recuperação de áreas atingidas. Entre as justificativas apresentadas pela administração está a interdição temporária da rodovia C-112 no trecho entre Rio Rufino e Urupema. Um deslizamento na altura do quilômetro 256 provocou um acidente que lançou um veículo em uma ribanceira por volta das 6h30 da tarde de segunda. No carro estavam uma mulher de 32 anos e sua filha de 6. Segundo a PM, ambas foram socorridas com escoriações leves e encaminhadas a um hospital de Lages. O decreto também destaca danos severos à infraestrutura pública. Segundo a Prefeitura, 4 pontes foram destruídas, resultando no isolamento de comunidades, prejuízos à mobilidade, riscos à segurança e fortes impactos econômicos e sociais na região. A forte chuva que causou estragos em Rio Rufino e em outras partes do estado foi provocada pela passagem do ciclone extratropical posicionado sobre o mar, próximo ao litoral do Rio Grande do Sul. O fenômeno desloca a umidade para o continente, que combinado ao forte calor favorece a ocorrência de tempestades. E loucura pelo estado com esse tempo, é sol, é chuva, é calor, é temporal. Falar de segurança pública, então? Olha, a Polícia Civil de Santa Catarina atendeu ontem, terça-feira, uma ocorrência de furto qualificada em uma loja de motocicletas em Itajaí. A ação criminosa resultou na subtração de 12 motocicletas, das quais 10 já foram recuperadas. O atendimento inicial foi realizado pela Central de Plantão Policial de Balneário Camboriú, responsável pelo registro da ocorrência. De acordo com o delegado Ricardo Melo, que acompanha o caso, 7 pessoas foram conduzidas até o momento, sendo 5 adolescentes e 2 adultos identificados como participantes do crime. A apuração preliminar indica que cerca de 14 pessoas teriam participado da ação. Os 2 adultos tiveram a prisão em flagrante lavrada. Um deles permanece internado em um hospital de Itajaí em razão de ferimentos sofridos durante a própria ação criminosa. Segundo a Polícia Civil, o grupo quebrou a vidraça do estabelecimento utilizando pedras e em seguida levou as motocicletas que estavam com as chaves na ignição. As investigações apontam que os 2 adultos teriam feito um levantamento prévio do local no dia anterior ao crime.
Ainda conforme o delegado, a maioria dos envolvidos é formada por adolescentes, em grande parte oriundos do bairro Monte Alegre, em Camboriú. Após o furto, os suspeitos circularam pela cidade com as motocicletas sem capacete e sem placas de forma desorganizada, tentando encontrar locais para esconder os veículos. Apesar de ter havido a reunião de um grupo para a prática do delito, não se tratou de uma ação com planejamento estruturado, explicou o delegado Ricardo Melo. Segundo ele, os adolescentes relataram que agiram por impulso, motivados pela adrenalina do momento, com a intenção apenas de utilizar as motocicletas para circular. O procedimento será encaminhado para a Delegacia de Polícia de Itajaí, que dará continuidade às investigações para identificar os outros possíveis envolvidos. A Polícia Civil informou que até o momento os conduzidos não possuem histórico relevante de outras passagens policiais. Só não pode soltar, né? Pra que pegar essa cambada e deixa lá, porque senão daqui a pouco a gente já sabe o que acontece novamente, né? Olha, um homem de 46 anos foi preso em Tijucas após a confirmação de um mandado de prisão ativo pelo crime de estupro de vulnerável. A ação ocorreu após informações repassadas pela Agência de Inteligência do 2º Batalhão da Companhia da PM na tarde de ontem. O homem natural de São João Batista estava se escondendo em Tijucas com o objetivo de evitar a localização pela Justiça do município de origem. Contra ele havia uma condenação definitiva de 20 anos de reclusão a ser cumprida em regime fechado. Após a abordagem e a confirmação do mandado judicial, o suspeito foi detido e encaminhado ao Presídio Regional de Tijucas, onde permanece à disposição da Justiça para o cumprimento da pena. Lá já sabemos que vai virar mulherzinha, né, amigão? O mandado de prisão foi cumprido e foram realizadas duas prisões por tráfico de drogas na tarde de ontem em Itapema. A ocorrência foi registrada lá no bairro Morretes. Durante a ação, os policiais localizaram um homem de 43 anos que possuía mandado de prisão ativo pelo crime de tráfico de drogas. No momento da abordagem, a guarnição percebeu forte odor de maconha vindo de uma residência. Questionado, o suspeito admitiu manter entorpecentes para comercialização e autorizou a entrada dos policiais no imóvel. No interior do kitnet foram apreendidos cerca de 900 gramas de maconha, parte da droga já fracionada para venda, além de uma balança de precisão, materiais utilizados para embalo, dinheiro em espécie e aparelhos celulares. Um segundo homem, de 48 anos, morador também ali do local, foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Após a apreensão do material, os dois homens foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Itapema, onde ficaram à disposição da Justiça para os procedimentos legais. Ainda na segurança pública, a Operação Choque de Ordem Alta Tensão, que foi realizada nos municípios de Porto Belo, Bombinhas e Itapema, nos dias 12 e 13 de janeiro. A ação foi coordenada pelo 31º Batalhão de Polícia Militar e teve como objetivo o combate a crimes contra o patrimônio, especialmente furtos e receptação. Na última segunda-feira, a operação foi concentrada em Porto Belo com o emprego de viaturas do pelotão de Bombinhas. Durante a ação, 6 estabelecimentos comerciais do tipo ferro velho e reciclagem foram fiscalizados. Em todos os locais, parte dos materiais estava exposta ao tempo e aos responsáveis foram orientados quanto à necessidade de regularização. Boletins de ocorrência foram registrados para formalizar as vistorias. Ainda no mesmo dia, no decorrer da operação, a Polícia Militar cumpriu um mandado de prisão relacionado aos crimes de porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas. Já no período da noite, em Bombinhas, as equipes intensificaram as abordagens às pessoas, principalmente na região da passarela da Praia do Ribeiro. A ação resultou na lavratura de 5 autos de infração administrativa por posse e uso de drogas, além da apreensão de aproximadamente 15 gramas de entorpecentes.
Já na terça-feira, a operação foi realizada em Itapema com a participação de viaturas do 31º Batalhão e apoio de fiscais da Prefeitura da cidade. 6 estabelecimentos do tipo ferro velho e reciclagem foram vistoriados e encontrados em situação regular com alvará e documentação em dia. Durante as fiscalizações, não foram identificados materiais de origem ilícita, sendo confeccionado o boletim de ocorrência para registro da ação. É a PM trabalhando forte aqui na região do Vale e Costa Esmeralda. Vamos falar um pouquinho sobre o verão. Desde o início da pré-temporada do verão aqui no estado, em novembro do ano passado, 1.267 pessoas foram salvas de afogamentos no estado pelo Corpo de Bombeiros Militar. Os dados divulgados ontem revelaram que ao todo cerca de 18 pessoas foram salvas por dia em território catarinense. Os números contemplam o período de 1º de novembro do ano passado, quando a pré-temporada de verão iniciou, ao dia 11 de janeiro deste ano, já durante a temporada. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar, 60 pessoas se afogaram, mas acabaram se recuperando posteriormente sem que os casos evoluíssem para óbitos. Entretanto, outras 12 pessoas morreram tanto na praia quanto no mar no estado no período estabelecido, sendo apenas 9 em regiões onde não havia guarnições. Em rios, foram 7 mortes registradas em todas as regiões não guarnecidas. Em relação aos acidentes com águas vivas, foram 33 mil registros entre novembro de 25 e janeiro de 26. Nesse período, mais de 1.000 crianças perdidas nas praias foram encontradas pelas guarnições. Ao todo, são 2.053 guarda-vidas disponíveis no estado, com 429 postos espalhados por Santa Catarina. Também estão disponíveis 2 helicópteros, 52 motos aquáticas, 134 viaturas, 158 embarcações, 35 quadriciclos e 3 aviões. Ontem na praia, em Porto Belo especificamente, a gente conseguiu aí ver o bombeiro salva-vidas em ação, aí passando com o triciclo para cima e para baixo, sempre atentando aos banhistas. O estado aí, que além de ser o estado mais seguro do país, nas praias tem se mostrado também muito efetiva a segurança. Olha, eu vou ali para um breve intervalinho com nossos apoiadores culturais. Na sequência tem entrevista com a Fernanda, secretária de Educação, para bater um papo com a gente sobre a volta às aulas em Canelinha. Não saia daí e, claro, dá aquela moral para a gente. Segue a gente lá no Instagram, Rádio Canelinha FM 98.3, o Facebook também. Lá você acompanha todas as nossas entrevistas, cortes, matérias do site. Tem o nosso site também, canelinhafm.com, onde você pode conferir a nossa programação ao vivo. Isso mesmo. Só dá o playzinho lá no player que está no topo do site e você sai ouvindo a Rádio Canelinha FM. Já estou de volta. Canelinha FM, a rádio da notícia. Canelinha FM. Hora certa, 8h24. Como é bom estar com você. Bom dia, bom dia. Adoramos a sua companhia. Canelinha FM. Ouça agora as empresas que apoiam culturalmente os projetos educacionais e culturais da Canelinha FM. Este programa conta com apoio cultural da Mecânica Tecnomac, uma oficina especializada em caminhões. Lá você encontra peças automotivas, bombas injetoras, injeção eletrônica diesel e mecânica em geral. A Tecnomac está localizada na rodovia SC 410, quilômetro 16, número 3558, centro de Canelinha. Entre em contato pelo telefone 48 3264 0808. Tecnomac, tradição e confiança pertinho de você.
Já segue a gente nas redes sociais? Corre lá no Instagram, @Rádio Canelinha FM 98.3 e também no Facebook, Rádio Canelinha FM 98.3. Lá você fica por dentro das notícias da região, do Brasil e do mundo. Participa de sorteios de brindes e confere tudo que rola na nossa programação. Segue, curta e compartilha. Rádio Canelinha FM, conectada com você em todos os lugares. Este programa tem o apoio cultural da Clínica Cândido, há mais de 11 anos em Canelinha. A Clínica Cândido é especializada em ortodontia, implantes, clareamento dental, tratamentos de canal, profilaxia e cirurgias. Localizada na Avenida Cantório Florentino da Silva, número 1370, Sala 1, no centro de Canelinha. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 11h45 e das 13h30 às 19h30. Telefone 48 3264 1099 ou WhatsApp 48 996 26 4202. Acompanhe a clínica no Instagram, @Clínica Cândido. Clínica Cândido, há mais de 11 anos em Canelinha. Apoio cultural da Agroestel Agropecuária. Na Agroestel você encontra produtos para pets, artigos para pesca, rações, ferramentas, mudas e suprimentos para o dia a dia do campo e da cidade. Estamos localizados às margens da SC 410, quilômetro 68, no centro de Canelinha. Atendimento de segunda a sexta, das 7h30 ao meio-dia e das 13h30 às 18h30, aos sábados até o meio-dia. Telefone 48 98405 6454. Acompanhe a Agroestel também no Instagram, @Agroestel Canelinha. E fique por dentro das novidades. Agroestel Agropecuária, seu parceiro do campo à cidade. Apoio cultural. Ruforte Calhas e Rufos, produzindo calhas de beiral, centrais, rufos, contra-rufos, pingadeiras, condutores, chaminés, coifas, mictórios e a novidade, calhas em cores personalizadas. A Ruforte está localizada na Rua Manuel Aragão, número 486, no centro de Canelinha, próxima à Delegacia Civil. Telefone para contato 48 996 32 65 40. Acompanhe a Ruforte no Instagram, @Rufos_Calhas. Ruforte, Calhas e Rufos. Confiança em cada detalhe. Hora certa. 8h28. Bom dia! Ouça agora as empresas que apoiam culturalmente os projetos educacionais e culturais da Canelinha FM. Este programa conta com o apoio cultural da Green Materiais de Construção, uma loja que acompanha cada etapa da obra, do alicerce ao acabamento, desde cimento, tijolos, ferragens, tintas, pisos, revestimentos e soluções para deixar cada ambiente especial. A Green Materiais de Construção está situada na Avenida Joaquim José de Santana, 2184, no centro de Canelinha. Telefone para contato 48 3264 0599. Este programa tem o apoio cultural da Reis Assessoria Contábil, atuando com serviços de contabilidade, escrituração fiscal, rotinas trabalhistas e previdenciárias. A Reis Assessoria Contábil está localizada na Avenida Cantório Florentino da Silva, número 1579, Sala 4, Centro de Canelinha, próxima à loja Crispim. Telefone para contato 48 3197 2234. Apoio cultural Verona Materiais de Construção. Seja para construir ou reformar, a Verona tem de tudo, desde o fundamento ao acabamento. Localizada na rodovia SC 410, quilômetro 11, número 1732, centro de Canelinha. Atendimento de segunda a sexta, das 7 horas às 12 horas e das 13h30 às 18 horas e aos sábados das 7 horas às 12 horas. Telefone para contato 48 996 19 29 93. Verona Materiais de Construção. Há mais de 2 décadas construindo confiança. Este programa tem o apoio cultural da Clínica Odonto Excelente. Cuidar do seu sorriso é mais do que estética.
é saúde, bem-estar e qualidade de vida. Na Clínica Odonto Excelente, você encontra soluções odontológicas, como facetas em resina, próteses dentárias, aparelhos odontológicos e muito mais. Atendimento de segunda a sexta-feira, das 9 às 21 horas e aos sábados das 9 às 13 horas. Visite a Odonto Excelente, na Rua Avelina Basto, 246, no centro de Canelinha. Telefone para contato 48 3197 2227. Acompanhe a Odonto Excelente também no Instagram, @Odonto Excelência Canelinha. Clínica Odonto Excelente, valorizando cada sorriso. Quer participar da nossa programação? Manda aquele alô esperto, teu recado, pedido musical ou opinião pelo nosso WhatsApp. O número é fácil, 48 3264 0089. Participe, porque aqui quem faz a rádio acontecer é você. Rádio Canelinha FM, mais perto de você em todos os momentos. Quer ser a voz da sua comunidade? Então participe do nosso quadro Repórter da Comunidade. Envie seu elogio, sugestão, denúncia ou qualquer demanda importante da sua rua e do seu bairro. Seja a voz da sua comunidade. Mande sua demanda para o nosso WhatsApp 48 3264 0089 e participe do quadro Repórter da Comunidade, de segunda a sexta-feira, no Jornal da Manhã, na Canelinha FM. Canelinha FM, a rádio da notícia. Canelinha FM, a rádio da cidade. Jornal da Manhã. Estamos de volta com o nosso Jornal da Manhã e antes de qualquer coisa vamos dar uma passadinha em Brasília para saber o que anda acontecendo na capital federal com as notícias da Rádio Agência Nacional de Comunicação. Wellington César Lima e Silva é o novo ministro da Justiça e Segurança. O presidente Lula escolheu o atual advogado-geral da Petrobras, Wellington César Lima e Silva, como o novo ministro da Justiça e Segurança Pública, em substituição a Ricardo Lewandowski. O convite ocorreu durante um encontro no Palácio do Planalto, nesta terça-feira, com a presença do ministro interino Manuel Carlos de Almeida Neto. A nomeação de Wellington será publicada em edição extra do Diário Oficial da União desta terça-feira. O novo ministro foi secretário especial para assuntos jurídicos da Presidência da República no atual mandato do presidente Lula e foi ministro da Justiça no governo de Dilma Rousseff, além de ter atuado como Procurador-Geral de Justiça do Estado da Bahia e Procurador-Geral de Justiça adjunto para assuntos jurídicos. Lima e Silva possui mestrado em Direito Penal e Criminologia pela Universidade Cândido Mendes do Rio de Janeiro. Da Rádio Nacional em Brasília, Pedro Lacerda. Haddad sobre Banco Master pode ser a maior fraude bancária do país. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta terça-feira que o caso do Banco Master pode ser a maior fraude bancária da história do país. Ele reforçou que a reunião entre o Banco Central e o Tribunal de Contas da União, ocorrida nesta segunda-feira, apontou uma convergência de entendimento entre os órgãos. Eu penso que houve ali uma convergência sobre como ajudar, como fazer o melhor para o país conhecer a verdade, eventualmente obter ressarcimento dos prejuízos causados. O caso inspira muito cuidado, nós podemos estar diante da maior fraude bancária da história do país e temos que tomar todas as cautelas devidas, garantindo, evidentemente, todo o espaço para a defesa se explicar, mas ao mesmo tempo sendo bastante firmes em relação àquilo que tem que ser defendido, que é o interesse público.
Haddad também reforçou o seu apoio à equipe do Banco Central no processo de liquidação do Master, iniciado em novembro, alegando ser um trabalho robusto. O ministro da Fazenda ainda afirmou que o governo federal deve cumprir as metas fiscais pelo terceiro ano consecutivo. Ele antecipou que o déficit primário de 2025 deve chegar a 0,1% do PIB. A meta fiscal para o ano passado era de déficit zero em relação ao produto interno bruto, mas permitia tolerância de 0,25% para mais ou para menos, com diversas exceções. Caso sejam incluídas as exceções previstas pelo Congresso e a indenização aos aposentados do INSS, o déficit chegaria a 0,17% do PIB, segundo Haddad. E ao incluir os pagamentos dos precatórios acumulados, o saldo negativo iria para 0,48% do produto interno bruto. Além disso, Haddad destacou que o presidente Lula recebeu em 2023 do governo anterior um déficit de mais de 170 bilhões de reais, incluindo um calote nos precatórios. Isso significa que os precatórios já estão sendo incorporados no cálculo para dar mais segurança de que o resultado não é maquiado, como foi em 2022 e como foi no projeto de lei de 2023. Essa maquiagem sumiu. Então os dados agora são muito mais consistentes, muito mais transparentes. Para vocês terem uma ideia, o déficit contratado para 2023 pelo governo anterior, não estou falando desse governo, nós estamos falando de uma redução de mais de 60%, 70% aproximadamente de redução do déficit em 2 anos. Fernando Haddad enfatizou que o governo tem melhorado as contas públicas do país a cada ano, apesar do déficit herdado pela gestão anterior. Os números oficiais deverão ser divulgados pelo Tesouro Nacional até o fim deste mês. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos. Vamos então bater um papo, vamos começar o nosso quadro entrevistas aqui, a nossa sala de entrevistas, como ela que eu adoro quando vem aqui, é a minha querida Fernanda, secretária de Educação do município de Canelinha. Como a gente informou anteriormente aqui, veio bater um papo com a gente, afinal, a volta às aulas está batendo na porta, está chegando, e aquela dúvida quando começa, como é que vai ser a questão material, transporte, ela vai tirar todas essas dúvidas para você que está aí em casa. Que você tiver uma pergunta também, pode mandar para cá, você pai, mãe, aí mande a sua pergunta, sempre de forma respeitosa, por gentileza, porque senão nem coloco no ar, né? Vamos manter o decoro, como diz o outro. Bom dia, Fernanda, tudo bem? Bom dia, Juliano, bom dia a todos os ouvintes da Canelinha FM, tudo bem, graças a Deus. Desde que estejamos com saúde, está tudo certo. Está tudo ótimo. Não, e agora sim, agora a pública ouviu. Feliz ano novo, né? Tudo de bom para você. Não tinha visto você ainda. Seja o nosso ano. Algo me diz que vai ser um ano mais louco, mais corrido, né? Algo me diz também. Estamos preparados. Acho que nós já começamos com ele bastante agitado, o que assusta um pouco, porque a gente deveria começar com mais tranquilidade. Verdade. Não sei o que vai acontecer, mas espero que Deus esteja à frente de tudo, porque com o propósito dele tende a dar mais certo do que com os nossos objetivos. Com certeza. Fernanda, a pergunta que não quer calar: quando que volta às aulas na rede municipal? Então, estamos já com todo o ano letivo organizado, o calendário escolar de início ao fim organizado também. Iniciamos as atividades com alunos, nós, rede particular e rede estadual, todo mundo junto, no dia 9 de fevereiro. 9 de fevereiro. Nós alinhamos o calendário escolar junto ao Estado e junto à escola particular esse ano,
para que isso possa facilitar a vida das famílias, para que isso possa organizar melhor a estrutura de quem leva, de quem traz, de quem está com o carro na estrada, porque eu preciso deixar um aqui e outro lá, para que, enfim, todos os pais saibam que existe uma data só para todo mundo, o que foi muito bacana. Inclusive, alinhamos feriados, alinhamos datas comemorativas, alinhamos formaturas, e foi bem especial e bem importante para a gente, assim, para ser um ano letivo igual para todo mundo. Então, dia 9 de fevereiro, todo mundo pronto e na ativa para esse ano aí ser um ano abençoado para a gente. Eu imagino que essa criançada deve estar louca para voltar, porque tem pai em casa aí que já está dando grito, né, Fernando? Nós somos pais antes de ser professor, eu também sou mãe antes de ser professora, e nós precisamos entender que quem coloca o filho no mundo somos nós. Né? Precisamos de rede de apoio, precisamos de organização para esse período. É um período mais difícil porque nós sabemos que os pais a maioria não para e se para muito menos tempo do que as próprias crianças, mas, por outro lado, existe uma equipe de professores aí que não vai começar só dia 9, que já está começando também as formações, as reuniões, a preparação do ano letivo e que precisa descansar. Você imagina que o pai está um mês com a criança em casa e está de cabelo em pé, o que faz o professor com 10 meses com ele na escola? Arranca os cabelos. É mais ou menos por aí. É por aí, né? Mas, tirando a brincadeira de lado aqui, é necessário que esse professor também desligue. Sabe, está cada vez mais difícil, a gente já falou sobre isso aqui, estar em sala de aula é cada vez mais desafiador, crianças cada vez mais diferentes, umas com altas habilidades e outras com as suas dificuldades, mas o professor merece esse descanso para que ele possa voltar aí como aluno dia 9, mas, né, como eu digo, eles iniciam muito antes, com a força e a capacidade renovada para mais um ano letivo. Com certeza. A gente também, o prefeito esteve aqui, já comentou por cima, mas nós vamos ganhar agora aqui uma atenção redobrada especial tua sobre a questão do material escolar aqui em Canelinha também, que novamente vai ser todo fornecido pela prefeitura, né, Fernanda? Exatamente. Todos os alunos do pré-escolar, 1 e 2, até o 5º ano, nós temos até o 5º ano na nossa rede, o restante é do Estado, né? Até o Estado entregou o material também no final do ano passado, mas os alunos da rede municipal, de pré até o 5º ano, receberão todo o material no primeiro dia de aula, como foi no ano passado. Eles chegaram na escola e essa mochila com todo o material dentro estava em cima da carteira. Assim acontecerá de novo nesse ano letivo de 2026. Nós ampliamos o material escolar ainda esse ano, eles receberão mais cadernos, mais estrutura do que já foi no ano passado. Cada ano a gente tenta melhorar. As mochilas também mudarão, todo mundo vai receber mochila nova, todo mundo vai receber estojo novo. É importante dizer que isso é uma busca para que os nossos alunos tenham o básico necessário, mas também, assim como o uso do uniforme, que se sintam iguais dentro de sala de aula. O material ele não deve ser uma disputa de eu tenho e você não tem, e muito menos o meu é bonito e o teu é feio. Ele é para você aprender e para você desenvolver aquilo que é necessário em sala de aula. Então, por isso é igual para todo mundo. O uso é obrigatório, isso passa pelo Conselho Municipal de Educação, não é só da Secretaria, há uma comissão que nos ajuda nessa definição. E ano passado deu muito certo, sabe? Eu fico muito triste até, Juliano, quando a gente vê em algumas redes sociais, o material não durou, o material não serve para 6 meses. Se você não cuida. Não, né? Você pode comprar o melhor material. A mochila da minha filha, que eu tive que comprar o ano passado, ela não aguentou a alça. E nós tivemos alguns problemas com a alça, mas eu cuidei dessa alça. Eu costurei de volta essa alça, eu reabilitei essa mochila. Então vai do pai, da mãe, da pessoa que é o apoio daquela criança, fazer a conferência diária. O que o meu filho tem, o que ele leva e como ele leva para a escola é responsabilidade familiar. Cuidar do caderno, se esse caderno tem orelha, como se dizia antigamente, se ele não tem, ele pode ser encapado, ele pode ser colocado um adesivo na frente, ele pode ser identificado com o personagem que a criança quiser, mas são materiais de qualidade que a gente está entregando. Então, que as famílias entendam que é preciso fazer a parte delas também. Essa mochila precisa chegar em casa e não ser riscada, como muitas foram ano passado. Claro. Nós recebemos, por exemplo, um pedido ano passado de um conserto de mochila que foi rasgada com tesoura. Olha só. Isso não é responsabilidade do poder público, isso é responsabilidade de pai e de mãe e de conscientização, claro, da escola e da família para essa criança. Mas o material para quem cuidou e para quem se preocupou com o filho na escola durou sim um ano inteiro. Até porque a gente tem amigos, muitos, eu tenho afilhados na rede, eu sei como é que esse material, e vi por montar, né? Nós montamos todos os kits de material na própria secretaria, como é que ele seria. Até conversei com a mãe também na semana passada, ela disse, Fernanda, a mochila da minha pode ir de novo, não precisa nem dar.
Eu disse, não, mas a gente vai entregar, olha só, temos uma visita. Olha só, cara! Nós vamos entregar de volta porque o modelo da mochila mudou. Né? Nós temos mochilas de rodinha para a educação infantil, que é a parte de pré, e temos uma nova mochila para o grupo de 1º e 5º ano também. Então, nós vamos fazer essa entrega, mas não custa você guardar a antiga. Se acontecer qualquer situação com essa nova, você tem outra para usar. Ou até mesmo ajudar quem, de repente, chega na rede lá em julho, agosto, setembro, sei lá, que a gente possa não ter mochila ainda. Então, eu acho que são detalhes importantes para dizer aqui, porque o poder público está fazendo a sua parte. Mas a família precisa fazer a parte dela também. Seja no material, seja no ano letivo que a gente está iniciando. Não é só porque é doado, no caso que é de graça, que não vai cuidar, né, Fernanda? Achar que vai ter outro, isso é importante frisar, né? Exatamente. Se estragou alguma coisa, paciência, né? Vai ter que consertar. Vai ter que consertar, porque o município não vai dar outro. Já está fazendo uma excelente parte, que é fazer a doação do material escolar. Vai na loja aí para comprar, quanto é que você vai gastar. Exato, a gente sabe quanto custa. Exatamente. Além do material escolar, além da volta às aulas, tem também muita gente se questionando a respeito do transporte. Olha, gente, eu vou dar um spoiler para vocês aqui. Ó. Acho que o dia vai ser tão bom que entrou até um passarinho aqui para ver a nossa entrevista, bater um papo aqui dentro. Daqui a pouco eu vou abrir a porta ali para ele sair, mas deixa ele por aqui, que é bonitinho ver um bichinho assim perto da gente. Teremos também a questão do transporte escolar, né, Fernanda? Como é que vai funcionar? As escolas dos interiores, vai ter o transporte aqui para o centro? Como é que está essa questão? Nós temos já a rota de transporte elaborada, continuará como no ano passado. Entretanto, a rede estadual estará com um novo horário de aula. O Minervina e o Bartolomeu, eles não iniciarão mais às 7h45 como a rede municipal. Parece que as aulas deles iniciarão às 7 horas. Se assim foi definido, ano passado ficou igual, vai ser às 7. Então, nós vamos fazer um transporte separado entre o Minervina e a rede municipal no período da manhã. O restante dos horários, eles acabam batendo, coincidindo, então dá certo para ser como sempre foi. Claro. Mas no período da manhã, o pessoal do Minervina sai de casa muito cedo. Então, nós vamos ter um transporte específico para o Minervina e os nossos ônibus depois farão um transporte específico para os nossos alunos, como sempre aconteceu. Nós recebemos um ônibus ano passado, no final do ano passado, do governo do estado, a pedido aí do nosso prefeito, mais uma vez, a gente foi contemplado, o que é muito importante para a gente, para estar melhorando a frota. Mas, muito mais do que melhorar, eu penso que a gente tem que estar sempre cuidando da frota já existente. E isso a gente tem feito no decorrer desses anos, tanto que você pode ver que a gente mal ouve falar nos ônibus do município, né? Nós colocamos a parte de câmeras dentro desses ônibus, eles são acompanhados durante todo o trajeto escolar. Desde que eles saem, eles são ligados na prefeitura, até onde eles vão e para onde eles voltam, eles são totalmente monitorados, seja em velocidade, seja em imagem, seja em áudio dentro desses ônibus, para garantir a segurança das nossas crianças e do motorista que está lá também e do monitor que está lá também, porque nós temos monitor de transporte escolar. Nós estamos sempre renovando essa frota, seja com pneus, seja com estrutura interna, enfim, o que é muito difícil, porque todo dia ele é muito usado, todo o transporte é usado todo santo dia. Mas no meio do ano passado, mais ou menos ali por julho, nós iniciamos mais uma proposta, que é a de climatização dos ônibus escolares. Por quê? A gente sabe o calor que está dando. É verdade. Né? E algumas das nossas crianças ficam no transporte por mais de 1 hora para vir e para voltar para casa. Especialmente no Moura e na parte do Rio da Dona. Por exemplo, eles saem lá do Rio da Dona 6h30 da manhã e chegam na escola às 7h30, por exemplo, 7:20. E depois é mais 1 hora para voltar também. Isso cansa, isso é estressante, isso é angustiante, seja para o motorista, seja para o monitor, seja para essa criança que sai de casa de uniforme, mas já chega na escola suada. Claro. Então, para ajudar nesse transporte, para dar um certo conforto e comodidade, nós implantamos no ônibus, estamos implantando ainda gradativamente, ar-condicionado em todos eles. Acho que é importante falar sobre isso também, para a comunidade saber da melhoria disso, para a comunidade entender que nós estamos tentando cuidar de todos os pontos dentro da Secretaria de Educação. Não é só estar na escola, é como é que você chega até ela, para que você chegue de verdade, tranquilo e organizado, para que a gente possa ter aí o mínimo de conforto possível para oferecer para a nossa criança a dignidade dos estudos dela todos os dias. Todos os bairros vão ter, então, transporte escolar aqui, os interiores, ou que Sim, seja quem vem para o centro. O único bairro que eu não tenho é o centro, né? Até pela proximidade das famílias até aqui, e porque ela já é natural, a gente já fez essa reunião com as famílias, elas sabem que no centro a gente não tem. Talvez chegue um dia em que a gente vá precisar, mas nesse momento, até porque é importante salientar que o transporte escolar ele tem algumas regras.
E para você ser estudante com direito ao transporte escolar, você deve estar, no mínimo, a 3 quilômetros de distância da escola. Então, tem todo um regramento aí, por isso que agora no centro isso ainda não existe. Se depois a gente conseguir avançar e essa regra mudar, a gente vai estar implantando também. Ótimo. Fernando, você falou a respeito do calendário escolar. Quais são os primeiros eventos, primeiras ações que vão ter agora na rede municipal, agora nos primeiros meses? Dia 9 nós iniciamos as aulas, então em toda a rede, seja creche, embora a creche esteja de plantão, para os novos, né? Nós estaremos entrando em contato a partir da próxima semana para o cadastro dessas novas crianças de creche. As pessoas que precisam de inscrição ainda, de matrícula no pré-escolar e na escola, procurem diretamente as escolas que abrem para atendimento dia 28, 26, acho que 26. É 26, né? Eu não sei. Desse mês, né? Mas procurem essa informação. Depois disso, quando nós iniciarmos o ano letivo, aí nós iniciamos com as reuniões de família em cada creche, em cada escola, no mês de fevereiro e no mês de março. A creche a gente costuma fazer no mês de março por uma situação de adaptação. É preciso que a gente conheça aquela criança um pouco mais, é preciso que essa criança também reconheça a estrutura onde ela está vivendo, especialmente os novos, né? A partir de fevereiro, então as reuniões de creche ficam para março. Em abril a gente já tem Páscoa, né? Então vai ser aí dia 5 de abril, o que é interno dentro das unidades, mas em maio o nosso primeiro evento é o piquenique da família aqui na rede, no Parque Municipal. Mais um momento aí para a gente estar junto, né, de quem realmente importa para a gente durante o ano letivo. E aí nós seguimos com a Arraiá da Cidade, seguimos com o desfile cívico, seguimos com a programação da Semana da Criança, enfim, toda a programação que você vai vir aqui sempre para fazer aquele convite, para anunciar. É importante, muito importante, que as famílias estejam conosco. Um ano letivo, a escola, a vida do nosso filho só dá certo se a gente estiver junto, perto, grudado e acompanhando. Eu sei que é difícil para muitas famílias, eu sei que a gente corre o dia inteiro. Nós não precisamos da família todos os dias na escola, mas no momento em que a gente entende que a família está em casa e no momento que a gente precisar estará na escola, isso já faz a diferença, sabe? Que a família valorize a vida escolar do seu filho, que ela mostre para essa criança: olha, eu me importo com você, deixa eu ver o teu material, deixa eu ver o teu caderno que você fez hoje na escola. Pega a apostila, nós entregamos todo o material didático também, né? Para essas crianças, além dos materiais escolares. A apostila, a agenda, tudo vai ser entregue agora em fevereiro. Que as famílias se importem com o que eles estão aprendendo, que conheçam os professores, que participem das reuniões. Reunião de ano letivo é uma no ano, só no começo do ano letivo. Outras acontecem depois para eventos ou para prestação de contas, mas aquela que mostra o professor do teu filho é a primeira. Então, por favor, participem. Estejam com a escola, para que a escola possa dar respaldo e retorno para os pais, que depois possam procurar a unidade escolar também. Muito bom. Acho que ficou tudo muito mais do que bem explicado, como sempre, né? E para encerrar aqui, Fernanda, eu quero te agradecer antes de mais nada, porque o Ian, ele sai agora da rede, vai estudar comigo lá no Sene. E como ele gostou da professora ali, do professor Sarles, como ele fala, o professor Pledo. Então, ele sempre foi muito bem tratado ali e a gente recebe muitos elogios, assim, que ele é um menino que é muito inteligente, é o líder da gangue do Todinho, é ele que é o chefe da bagunça. Graças a Deus é um menino muito saudável, então vai ser muito bom poder estar com ele lá agora e agradecer pelo cuidado que vocês sempre tiveram com ele, as professoras todas ali da escolinha, toda a equipe, na verdade, que trabalha sempre muito bem. E eu acho que o agradecimento não é só meu, é de todos os pais, né? E como você falou aqui, a gente não pode estar o tempo todo ali. A gente confia muito na equipe que está ali dentro. E ver eles com aquela ânsia, querendo voltar, querendo ir para a escola, falando dos amiguinhos, dos professores, eu acho que é o termômetro de que o trabalho está sendo bem feito. Isso, sabe, criança não mente, né? Aconteceu alguma coisa, a criança chega em casa, tem que contar, ela né? Conta tudo. Então, parabenizar pelo trabalho e só te dizer o seguinte, Fernanda, apareça, por favor, venha sempre aqui, porque é sempre bom a gente falar sobre educação, falar sobre os nossos filhos, mais importante, o cuidado que vocês têm com as crianças ali, que, como você falou, você é mãe e você cuida dessa criançada como se fosse teus filhos, eu tenho certeza disso. E conhecendo a tua filha como eu conheço, eu sei que eles estão muito bem cuidados mesmo. E volte aqui então para falar aí depois sobre o piquenique da família, se quiser mais perto também ali do dia 9, só para dar aquele reforço, só está vindo a volta às aulas, dia 9,
os microfones da rádio sempre estão abertos. Se quiser mais alguma coisa, mais alguma colocação, fique à vontade, Fernanda. Não, quero só agradecer, claro, né, o teu retorno. A parceria de uma família para a gente sempre vai ser o mais importante dentro da escola, além de, claro, as nossas crianças. Quero aqui também já adiantar um agradecimento a toda a equipe que começa agora a se mobilizar, seja para a limpeza das escolas, seja para a organização dessa vinda das crianças mais uma vez. Ninguém faz nada sozinho, não é, Juliana? Eu sou só a ponta, aquela que informa as situações e aquela que tenta organizar da melhor forma possível toda a estrutura pedagógica do ano, mas eu tenho uma rede aí comigo que está aí com mais de 300 profissionais para fazer a educação de Canelinha acontecer. Dizer para os pais que nós estaremos sempre à disposição. Rede social não resolve pepino de ninguém. Nenhum, pelo contrário. Muito pelo contrário, não teve, eu acho que em momento nenhum, situações que a gente não pudesse sentar e conversar, então que as famílias procurem, seja a escola, seja a secretaria, quando elas precisarem. Eu costumo sempre respeitar muito a hierarquia da escola. Quem está no comando da escola é o diretor, depois dele é o professor. Então que os pais procurem primeiro a unidade escolar, não deu certo, venham para a secretaria. É na conversa, no olho a olho que a gente vai se entender. Eu não respondo mesmo rede social, né? Não tenho esse costume, acho que 1 ou 2 vezes só que eu fiz alguma resposta ali, mas precisou falar comigo, eu estarei na secretaria também, nem todos os dias, nesse momento, por exemplo, eu estou aqui, mas é só marcar, é só agendar, que a gente vai atender a todo mundo, para que a nossa escola seja o melhor lugar para as nossas crianças. Eu sempre digo que, se a gente se colocar no lugar do outro, a gente vai, pelo menos se a gente tentar, a gente vai saber como é que a gente gostaria de ser tratado. Exatamente. Se fosse com o teu filho, como você gostaria que acontecesse? Esse é o meu pedido sempre para os nossos professores. E a partir daí eu acho que já é um lugar mais fácil de a gente saber como a gente deve falar com o próximo. Então é baseada nessa fala que a gente vai construir mais uma vez o nosso ano letivo, de realmente a gente tentar olhar para o outro e entender que as dificuldades dele junto com as nossas, mas o apoio dele junto com o nosso pode fazer a nossa criança, que é o nosso objetivo, seguir adiante e aprender tudo aquilo que na fase de idade dela ela precisa aprender a desenvolver. Então agradecer a todo mundo, agradecer o espaço da rádio, agradecer o Ian pelo tempo que ele passou conosco, chegou pra gente enquanto bebê. É verdade. E é muito gratificante olhar para trás e saber que deu certo, que esse trabalho até aqui foi bem realizado, sabe? Eu sempre digo assim, tem crianças grandes já, né? Eu tenho alunos meus que são pais. E parece que a gente é um pouco avô daquele filho, certeza, sabe? Com certeza. Porque a saudade que o Ian hoje sente, que a minha filha sente, que tantas crianças estão sentindo da escola, é o amor que ficou. E se ficou foi porque realmente significou, né? Exatamente. Então, eles só sentem vontade de voltar para onde eles são bem acolhidos, para onde eles vivem com felicidade. Senão, eles não gostariam nunca mais nem de falar daquele espaço. Com certeza. Então, que bom que ficou, porque a gente sente que daí o trabalho realmente valeu a pena. Então, muito obrigada a todos, aos nossos pais, um verdadeiro ano abençoado, às nossas crianças, às nossas famílias, que a gente possa seguir junto, aos nossos professores, força, sabedoria, paciência, para mais um ano letivo de sucesso. Estamos juntos, precisando da gente. A gente vem para a rádio, a gente está na secretaria com toda certeza. Muito obrigada e um dia bem abençoado para todo mundo. Tá certo, e é assim que a gente vai encerrar o Jornal da Manhã dessa quarta-feira. Essa edição vai ser reprisada às 12 horas no Jornal do Almoço. A sequência ele já está por aí, tem o Calinho e Canelinha Show e a programação saindo normalmente. Fernanda, um abraço, boa semana, volte sempre, viu? Um grande abraço para você que está em casa também. Você ouviu aqui na Canelinha FM, Jornal Bom Dia Canelinha. Rádio Difusão Comunitária.